Graça e paz, amados irmãos, queridas Déboras, sou a Edna, da cidade de Vitória da Conquista. Hoje, dia 8, estarei falando sobre o tema do mês de maio, que é um tema sobre família edificada na rocha, e onde lemos a passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, verso 24, que fala sobre o construtor prudente e sobre o construtor insensato, que diz assim: E que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta passagem ela é uma conclusão do famoso Sermão do Monte pronunciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde as multidões seguiam ali durante o seu ministério ali na Galileia. Também ela é conhecida como a parábola dos dois construtores. Essa parábola, amadas, ela ensina a verdade de que no mundo espiritual, acima de todas as demais coisas, o ouvir ele não tem valor algum se não resultar em uma ação. Talvez essa verdade nunca tenha sido percebida por nós, pelo fato de que nós aprendemos desde o nosso nascimento que nós vivemos uma nação cristã. Mas será que realmente nós compreendemos o que significa ser um verdadeiro cristão? Será que nós sabemos o que significa ser um seguidor de Jesus Cristo e dos seus ensinamentos? Pois vemos que o modo cristão de viver, ele jamais pode ser praticado a menos que se baseie em um alicerce sólido. E o único alicerce sólido é o próprio Senhor Jesus, conforme ensina na passagem de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, o apóstolo Paulo, ele diz que o homem cuja fé em Cristo é real e sincera, poderá edificar sobre esta fé e o fará, o edifício do caráter cristão, que resistirá às tempestades de incompreensão e desapontamento, de cinismo e dúvida, de sofrimento e perseguição, quando ameaçarem destruí-lo. De acordo com as palavras do apóstolo Pedro, que também nos fala em 2 Pedro 1, dos versos 5 a 7, que diz assim: que ele reunirá toda a sua diligência para associar a sua fé e a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Por outro lado, o homem que ele presta culto apenas de lábios ao Senhor Jesus, o coração dele está longe, porque ele não tem um alicerce sólido sobre a qual ele deva construir. E embora por algum tempo o edifício do seu caráter possa parecer até seguro e estável, como de um verdadeiro seguidor de Cristo, não, quando vem a provação, o dia da provação e da adversidade, ele cai com um estrondo terrível e grande é a ruína. Mas vemos que podemos fazer uma pergunta para nós mesmos: em qual desses fundamentos nós temos edificado a nossa vida espiritual? Será que é em Cristo e na Sua palavra, ou naquilo que nós achamos ser a verdade? Então, que a gente deva se lembrar, né, das palavras de Jesus, né, que quando ali aquele homem, que um construtor insensato, ele edificou a sua vida espiritual sobre a areia, né? E que muitas das vezes nós também, né, muitas das vezes podemos estar construindo também a nossa vida espiritual sobre
a areia da idolatria, do engano, da superstição, pois nós devemos aprender que somente Cristo é o firme fundamento da nossa salvação. E é somente Cristo que é a rocha eterna em quem podemos edificar com segurança a nossa vida. Então, que nós possamos ouvir a Sua palavra e crer em Cristo hoje mesmo, pois aquele que ouve as Suas palavras e as pratica, ele vai ser comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. E que nós venhamos meditar profundamente nesta palavra, que nós possamos sermos, né, como o Senhor Jesus, ele nos instrui que nós devemos ouvir as suas palavras, mas que nós não devemos parar por aí, né? Porque ele continua dizendo que devemos agir de acordo com as suas palavras. E se nós construímos numa fundação sólida, né, vai, a gente vai estar alicerçado no Senhor Jesus, a nossa vida, tendo a nossa vida alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus. E que nós venhamos praticar, né? Assim como no livro de Tiago nos fala e nos ensina, que nós não devemos apenas ouvir, né? Porque senão a gente estaria enganando a nós mesmos, né? Mas que nós ou, ouçamos as maravilhosas palavras do Senhor Jesus e seguimos o seu caminho. Mas se a gente não fazer o que ele diz, então nós vamos ser como aquele construtor insensato que construiu sua casa na areia. Então que a gente possa pensar bem sobre isso, porque quem quer construir uma casa sobre a areia para que venha a tempestade e derrubá-la, mas que a gente seja como um homem sábio, né? Que construamos a nossa vida espiritual, que nós possamos construir na verdadeira rocha que é Cristo. Amém? Que Deus abençoe os queridos irmãos e irmãs e aprendamos que Jesus é a nossa rocha. E Ele que é o nosso verdadeiro alicerce, onde nós podemos construir a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.